Antes da Nove Caudas atacar a Vila da Folha, antes do massacre do clã Uchiha, antes de Naruto se tornar órfão, uma cena aparentemente relevante aconteceu no cemitério da vila. Uma fala inocente, dita por um personagem com as melhores intenções e acima de qualquer suspeita. Mesmo assim, as consequências dessa pequena fala foram devastadoras para a Vila da Folha e para todo o mundo ninja. Fica aqui comigo até o final do vídeo para você entender tudo sobre isso. Fala comigo, pessoal, beleza? Eu sou o Diego e sejam bem-vindos de volta ao Dao do Dragão. Depois da morte do seu pai, da morte de Obito na missão da Ponte Kanabi e da morte de Rin pelas suas próprias mãos, Kakashi ficou mentalmente destruído. Ele vinha tendo pesadelos e não conseguia se concentrar nas missões. Nessa altura, Minato já havia se tornado Hokage e, percebendo o estado em que o seu aluno se encontrava, tentou mantê-lo por perto, o colocando na Anbu sob o seu comando direto. Só que isso não ajudou a melhorar o estado de Kakashi. Pelo contrário, Kakashi passou a agir de forma fria e violentamente desnecessária. Em uma ocasião, ao invés de capturar pelo menos um inimigo para extrair informações, Kakashi decidiu matar todos, indo contra as instruções dos outros Anbus que estavam com ele. Quando isso foi informado a Minato, ele decidiu dar um trabalho diferente para Kakashi, talvez querendo retirá-lo um pouco daquele ciclo de missões mais sombrias da Anbu. Minato conta a Kakashi que Kushina estava grávida e pede para que ele seja o protetor dela durante a gravidez, explicando as complicações ligadas ao fato dela ser a Jinchuriki da Nove Caudas. Kakashi passou meses cumprindo essa função, e quando finalmente chegou próximo da data do nascimento, Minato dispensou, porque a partir dali quem assumiria seria um esquadrão Anbu de confiança sob o comando do terceiro Hokage. Kakashi esperava que fosse voltar imediatamente aos seus serviços de Anbu, mas Minato resolveu dar a ele um período de descanso. E foi nesse momento que Kakashi decidiu ir ao cemitério da vila. Ainda vestindo as suas roupas da Anbu, Kakashi estava diante do túmulo da Rin, conversando com ela como se ela ainda pudesse ouvi-lo. Ele pede desculpas por não ter aparecido recentemente, porque não era como se ele tivesse esquecido. Ele foi contar as novidades, assim como fez quando Minato foi indicado a ser o quarto Hokage. Mas dessa vez, Kakashi diz que a novidade era uma informação ultra secreta. O filho de Minato estava prestes a nascer. Depois ele se lamenta por eles não terem nascido um pouco depois, já que aquele agora era um período de paz. Então ele se despede, dizendo que iria contar a novidade ao Obito também. Mas o que Kakashi não sabia é que ele não precisava ir lá contar, porque quem estava ouvindo todo aquele tempo não era Rin, e sim o próprio Obito. E a partir desse ponto, a desgraça aconteceu. Obito ataca o local do parto, extrai a Nove Caudas de Kushina e a lança contra a Vila da Folha. O ataque da Nove Caudas mata Minato e Kushina, transforma Naruto em órfão, aumenta a suspeita contra os Uchihas e cria vários dos fios centrais da história. Minato contou ao Kakashi sobre o enfraquecimento do selo, mas o Kakashi não revelou essa informação no túmulo, nem exatamente onde o bebê nasceria. Então o efeito borboleta não é o Kakashi contar tudo, até porque ele nem sabia de tudo. O efeito borboleta é Kakashi dizer que o Minato teria um filho e que isso estava perto de acontecer. Para transformar essa informação no ataque da Nove Caudas, Obito precisava conectar mais três coisas: que Minato e Kushina eram um casal, que Kushina era a Jinchuriki da Nove Caudas e que o selo enfraquecia durante o parto. Obito já sabia dessas informações? Normalmente a gente imagina que a resposta é sim para algumas delas, como Obito conhecer a Kushina, já que o Minato foi o sensei dele por um bom tempo e o relacionamento deles não parecia ser secreto. Mas eu não achei nenhuma prova disso no mangá. No anime eu também não me lembro de nada nesse sentido. No one shot do Minato, o Obito aparece perto de Minato e Kushina, mas só de forma casual, de passagem, e isso acontece antes mesmo do Minato ser o sensei dele. A ideia de que o Obito conhecia Kushina e de que ela até gostava dele vem de um jogo. Lá, a Kushina aparece com o time Minato, interage diretamente com o Obito e deseja que seu filho seja alguém como ele. Mas mesmo que o Obito ainda não soubesse quem era a esposa do Minato ou que ela era Jinchuriki da Nove Caudas, Kakashi disse o bastante para indicar que havia algo importante acontecendo, porque ele disse que aquilo era um segredo de estado. Então, no mínimo, Kakashi deu ao Obito a direção para começar a procurar. Talvez tudo isso ainda tivesse acontecido, mesmo se o Kakashi não tivesse falado com a Rin no túmulo. Zetsu poderia ter contado tudo ao Obito, com a intenção de fazê-lo tentar roubar a Nove Caudas? Eu acho isso difícil de acreditar. A Akatsuki ainda não operava como a organização que veríamos depois. Nenhuma besta com cauda tinha sido capturada ainda, e elas precisavam ser seladas em ordem. O Obito também ainda não estava pronto, ele era inexperiente. Por isso é difícil enxergar esse ataque como uma jogada perfeitamente racional dentro do plano maior.
só. Zetsu estimular o Obito para realizar esse ataque cedo demais seria colocar em risco todo o plano de trazer o Madara de volta. Então esse ataque parece muito mais uma vingança pessoal do Obito contra o Minato do que qualquer outra coisa. Ele odiava a realidade em que tinha tirado tudo dele, e de certa forma, Minato também fazia parte dessa ferida. Para o Obito, Minato havia cometido erros graves demais. Ele era o sensei que nunca chegava a tempo quando mais importava, mesmo sendo o ninja mais rápido do mundo. Na sua visão distorcida, Minato talvez tivesse seguido em frente como se nada tivesse acontecido. Talvez tivesse esquecido Obito e Rin. Talvez tivesse enterrado o passado para correr atrás dos seus próprios sonhos. Ele continuou vivendo, se tornou Hokage, formou uma família e estava prestes a ter um filho, enquanto Obito tinha sido jogado no inferno. Quando Minato confessou a sua culpa na Quarta Grande Guerra Ninja, Obito, que quase sempre interrompia a fala dos outros, dessa vez escutou com atenção. Talvez fosse exatamente isso que ele precisava ter ouvido anos antes, que Minato também sofreu, também se culpou e também não tinha esquecido. Se Minato não tivesse morrido, muita coisa poderia ter sido diferente. Ele mal teve tempo de exercer seu cargo de quarto Hokage. Ele morreu com apenas 24 anos, ainda tendo muito espaço para crescer como líder e como shinobi. Quando Naruto tivesse 12 anos, Minato ainda teria 36. Ainda estaria muito longe da velhice, provavelmente no seu auge. Ele poderia se tornar ainda mais forte e desenvolver mais jutsus. Naruto teria os pais ao seu lado. Ele não cresceria como órfão nem como Jinchuriki da Nove Caudas. Ele não seria odiado pela vila, não cresceria isolado e não teria sua identidade moldada pela rejeição. Ele provavelmente se desenvolveria como um ninja muito melhor desde cedo, sem a Nove Caudas para atrapalhar o seu controle de chakra. Minato poderia transformá-lo em um shinobi muito mais técnico e disciplinado, talvez até alguém visto como um prodígio desde o começo. Os Uchihas dificilmente chegariam ao ponto de planejar um golpe se o ataque da Nove Caudas não tivesse acontecido. Tudo bem que o clã já sofria discriminação e desconfiança dos antigos alunos do Tobirama, mas o Minato não era o Hiruzen. Ele seria muito mais firme do que o Hiruzen com relação ao Danzo e aos conselheiros, dando menos espaço para a situação ser manipulada. Isso não apagaria o preconceito histórico, mas impediria que a desconfiança contra os Uchihas avançasse como política de Estado. Mesmo que alguns Uchihas estivessem ressentidos com a escolha de Minato ao invés de Fugaku como quarto Hokage, o próprio Fugaku parecia um homem bem razoável e inicialmente não queria causar confusão, porque segundo ele era dever dos Uchihas preservar a paz. Com um Hokage mais disposto a negociar e menos dominado pelo Danzo, talvez o clã nunca fosse empurrado em direção ao golpe de Estado. Além disso, a Kushina e a Mikoto, a esposa do Fugaku, pareciam se dar bem. Isso poderia facilitar uma relação respeitosa entre Minato e Fugaku. E mesmo se o ataque da Nove Caudas acontecesse, mas Minato não tivesse morrido, ele poderia limpar a reputação do clã Uchiha. Minato sabia que o responsável era um indivíduo específico, e não o clã como um corpo político. Mas como ele morreu junto com a Kushina, a informação que podia retirar a culpa dos Uchihas também morreu com ele. Com Minato vivo e sem o ataque da Nove Caudas colocando os Uchihas sob suspeita, Itachi teria uma vida completamente diferente. Ele não seria transformado no assassino do próprio clã, não precisaria destruir a vida do seu irmão e não precisaria entrar na Akatsuki como renegado. Ele continuaria sendo um dos maiores talentos da Folha e a sua genialidade poderia torná-lo uma das peças mais importantes da vila, já que desde pequeno ele supostamente pensava como um Hokage. Sem o massacre, Sasuke não passaria pelo trauma que definiu toda a sua vida. Ele não seria uma criança voltando para casa e encontrando vizinhos, tios, primos, pai e mãe mortos no chão. Não teria na sua memória a imagem de Itachi como um monstro absoluto. Ele não cresceria consumido pelo ódio e com a ideia de que a sua existência só tinha como propósito matá-lo. Sasuke não iria com Orochimaru, abrindo uma ferida permanente no time 7. E todo o caos que ele espalhou depois disso simplesmente não aconteceria. Com Minato vivo, Orochimaru provavelmente nem teria conseguido desertar da vila, levando consigo todos os segredos que o permitiram até mesmo criar a sua própria vila e atacar a Vila da Folha no futuro, além de ameaçar todo mundo ninja com seus jutsus proibidos, como o Edo Tensei. Antes de desertar, Orochimaru foi pego cometendo seus crimes contra a própria população e ninjas da Folha, e ele só conseguiu escapar porque o Hiruzen foi mole demais com ele mais uma vez. Com Minato no lugar de Hiruzen, a história de Orochimaru teria se encerrado ali mesmo. Com Minato vivo e o clã Uchiha ainda presente, a Akatsuki poderia até existir, mas ela enfrentaria uma Vila da Folha muito menos vulnerável, com mais liderança, mais poder e menos feridas internas abertas. Muitas coisas que movem a história original não funcionariam igual.
Naruto sempre tratou palavras como armas, e às vezes até de forma mais literal. Ninjas vivem de informação, e alguns segredos são capazes até de derrubar uma vila. Kakashi não traiu a Folha e nem falou por mal, ele só estava conversando com seus queridos amigos falecidos. Ele, que já tinha perdido 3 dos 4 indivíduos mais importantes da sua vida, sem saber ajudou a criar a tragédia que acabou matando o quarto. Mas agora eu quero saber de você. O que você pensa sobre tudo isso? Comente aqui embaixo a sua opinião. Se você ficou até aqui, você deve ter gostado. Então quero te pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal para continuar acompanhando discussões como essa. E aqui na tela vão aparecer mais 2 vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Pelo vídeo de hoje é isso. Um abraço e valeu!